Vamos lá. Continuando aqui nas operações, a gente tem agora a multiplicação de radicais. Vamos ver aqui os exemplos. Vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 7. Então, nesse caso aqui, eu vou apenas multiplicar os radicandos. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 7, raiz de 14. Aqui, ó, letra B. 2 raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes 5 raiz cúbica de 2. Então, ó, vou multiplicar os fatores que estão fora, né, os números que estão fora do radical, 2 vezes 5. Lembrando que aqui eu não tenho numeral aqui antecedendo o raiz cúbica de 4. Ó. Mas ele tem um valor sim, ó, o número inteiro aqui ele equivale a 1. Só que da multiplicação, né, não vou precisar dele aqui, ó, porque 2 vezes 5, 10. Mesmo que eu multiplique por ele, 10 vezes 1, eu vou encontrar o mesmo 10. Ó. Certo? 10. Aqui, ó, raiz de 3, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2, eu vou encontrar a raiz cúbica de 24. Então, observe que eu multipliquei quem está fora do radical, certo? 2 vezes 5, 10. E multipliquei os radicandos também. Ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Só que nesse caso aqui, ó, eu vou ter que fatorar esse 24. Certo? Vou ter que fazer a fatoração dele. Ah, professor, por que não fez a fatoração do 14? Porque a fatoração do 14 a gente não tem como fazer. Né? Se a gente for fatorar o 14, a gente vai encontrar um 2 e um 7. Né? Então a gente não vai ter expoente, a gente não vai ter como, de repente, passar número à frente do radical. Ou seja, vai ficar 2 vezes 7, que multiplicado vai dar o mesmo 14. Então não tem como a gente fatorar aqui o 14. Né? Se você quiser, você pode fazer o exemplo aí. Ó. Mas o 24 tem sim. Ó. Veja aqui que a gente, nesse exemplo anterior, a gente fatorou 24, encontrou aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3, né? Foi esse resultado que a gente colocou aqui, ó, no lugar do 24. Passamos o 2 à frente, porque está com expoente igual ao índice, então vou passar à frente, ó, 2 vezes 10, 20, raiz terceira ou raiz cúbica de 3. Certo? Exemplo C. Eu já tenho aqui, ó, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Primeiro eu vou multiplicar o raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Certo? Vai ficar raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Vai ser, ó, 3 vezes 1, né? Lembra que eu falei aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2. 5 vezes 2, 10. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 5, ó. Menos, certo? Menos raiz de 5 vezes raiz de 5, que é igual a raiz de 25. Prosseguindo aqui, a gente tem, ó, 3 raiz de 10, a gente repetiu aqui, né? Não tenho mais nada a fazer com esse termo aqui, 3 raiz de 10, menos, vou extrair aqui, ó, a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Temos aqui esse exemplo da letra D, onde eu tenho uma multiplicação aqui, ó, raiz de 3 menos 2 raiz de 2, vezes raiz de 3 mais 5 raiz de 2. Então, a gente começa multiplicando aqui, ó, eu vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá igual a raiz de 9, né? Mais, vou multiplicar aqui, ó, raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, então vai ficar 5 raiz de 6. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei o primeiro termo por todos os dois termos do segundo parêntese. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, mais raiz de 3 vezes 5, raiz de 2, 5 raiz de 6. Prosseguindo, ó, vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vou multiplicar esse segundo termo, menos, né? Por todos os outros dois termos do segundo parêntese. Ó. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 6. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, né? Menos, né? Que eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Certo? Menos e mais deu menos aqui. Menos e mais deu menos aqui, ó. 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Aqui, ó. Que deu igual a 10 raiz de 4.
Prosseguindo aqui, a gente tem, extrai aqui a raiz de 9, a raiz quadrada de 9, 3. Observe que aqui eu tenho uma semelhança entre radicais aqui, ó. Eu tenho raiz de 6 e tenho raiz de 6. Logo, eu posso empregar a adição algébrica aqui, ó. 5 menos 2, 3 raiz de 6. Aqui, ó, menos 10, raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Então, 10 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2, igual. Vou repetir tudo isso aqui, ó, 3 mais 3 raiz de 6, menos, multiplicando aqui, ó, 10 vezes 2, 20. Veja que são semelhantes aqui esses termos, ó, 3 e menos 20, né, eles não têm radicais, então aqui eu posso fazer a operação, 3 e menos 20, menos 17, mais 3 raiz de 6 é o resultado dessa multiplicação. Divisão, né? Dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Ó. Então aqui eu tenho raiz de 6 dividido por raiz de 2. 6 dividido por 2, 3. Então raiz de 3. Raiz de 40 dividido por raiz de 5. Então 40 dividido por 5 dá 8. No caso aqui, o 8 cabe uma fatoração, né? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 2 elevado a expoente 3, veja lá, coloquei aqui o resultado dessa fatoração, 2 elevado a expoente 3. Vou trabalhar aqui esse expoente 3, certo? Porque ele é maior do que o índice, né? Dividir ele aqui em duas parcelas, uma igual a 2, a outra igual a 1, né? 2 mais 1, 3. E aqui eu vou passar o 2 à frente, ó. Esse 2 passa à frente, porque ele está com expoente igual ao índice, então 2 raiz de 2. Tenho aqui também uma divisão, né? Eu posso encontrar a divisão dessa forma aqui, né? com o símbolo da divisão, ou eu posso ver a divisão tradicional aqui, ó, que é em forma de fração, né? Mas a gente trabalha da mesma forma. Raiz terceira de 96 sobre raiz terceira de 2, certo? Dividindo 96 por 2 eu encontro 48, certo? Fatoração do 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 que dá 1. Então, 2, 4 vezes, certo? Vezes 3. Esse é o resultado da fatoração do 48. Vou colocar lá aqui, ó. Observe que aqui eu tenho um expoente 4, que é maior do que o índice. O que é que eu faço com ele aqui, ó? Aquele mesmo procedimento, ó. Vou dividir esse 4 em parcelas, que não pode ultrapassar o índice. Então, ficou 3 mais 1, que é a soma aqui, ó, do expoente 4. E repetir aqui o 3, ó. Agora, passei esse 2 à frente, porque está com expoente igual ao índice. Passei o 2 à frente. Ficou 2 raiz cúbica de 3 vezes 2, né, que são os fatores que sobraram aqui dentro. 3 vezes 2, 6. Para a gente finalizar aqui essa nossa videoaula, eu trouxe aqui um pequeno desafio, né, só para a gente praticar um pouquinho aqui. Ó. No retângulo abaixo, as medidas são dadas em centímetros. Então, eu tenho aqui ó, um retângulo, 9 raiz de 2, 5 raiz de 2 centímetros, né, são suas medidas. Para a gente calcular o perímetro e a área desse retângulo. Tá certo? Eu pediria a vocês que tentassem fazer esse cálculo antes de ver o resultado, né? Para vocês praticarem um pouquinho e ver o que foi aprendido aí durante essa nossa aula. Certo? E depois vocês conferem aqui o resultado final. Certo? Então, o perímetro a gente sabe que é a soma dos lados. É o perímetro de uma figura geométrica, basta a gente somar a medida dos seus lados. No caso aqui do retângulo, eu vou somar 9 raiz de 2 com 5 raiz de 2 com 9 raiz de 2 com 5 raiz de 2, né? Observe que os radicais são todos semelhantes, né? Todos raiz de 2. Se são semelhantes, a gente pode fazer uma adição algébrica. Somando aí, né, os fatores que estão fora, que estão antecedendo os radicais, a gente tem 9 mais 5 mais 9 mais 5, que dá igual a 28 raiz de 2.
Esse é o perímetro desse retângulo, 28 raiz de 2 centímetros. A área de uma figura geométrica, né, a área, aliás, do retângulo, né, dessa figura geométrica aqui, é a multiplicação de suas medidas, né? A multiplicação aqui de largura vezes comprimento. Ali eu tenho 9 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, vou aplicar aqui a multiplicação, né, que a gente viu anteriormente. 9 vezes 5, 45, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Extraindo ali a raiz quadrada de 4, ó, raiz quadrada de 4 é 2, e ali eu tenho 45 vezes 2 igual a 90. Então, a área desse retângulo foi igual a 90 centímetros quadrados. É isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui esse nosso encontro, tá certo? Então, nós vamos mandar atividades aí para vocês praticarem, né? Com certeza as dúvidas que forem aparecendo, vocês vão tirando, tá certo? Com seus respectivos professores. E espero vocês numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.